Paz de Jesus Cristo a todos, pastor Oswaldo falando, e é com muita alegria que eu venho compartilhar um pouco de conhecimento da palavra do Senhor com você. Hoje eu quero continuar falando sobre o Pentateuco. Como você bem sabe, o Pentateuco é um nome que provém dos gregos Pentateuco, a ideia de 5 rolos ou 5 volumes, que está relacionada aos 5 primeiros livros da Bíblia no Antigo Testamento, sendo eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os judeus chamavam esses 5 livros de Torá, e comumente nós chamamos de lei, apesar da palavra Torá não significar lei, mas nós chamamos de os livros da lei porque contém muitas leis de fato. Bem sabemos que o Pentateuco, quase na sua totalidade, foi escrito pelo nosso irmão Moisés. Bom, e provavelmente tudo indica, tudo aponta que ele escrevera o Pentateuco no último período da sua vida. O período da vida de Moisés divide-se em 3 grandes partes: 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto. Tudo indica que nesse período de 40 anos no deserto é que o Pentateuco, quase na sua totalidade, é escrito pelo nosso irmão Moisés. E hoje eu quero falar sobre o livro de Levítico. O livro de Levítico, assim chamado por nós outros, que está relacionado aos levitas, só que, claro, os judeus não reconhecem, não conhecem esse livro como Levítico. Eles conhecem como Vaikra. Vaikra é a primeira palavra que está logo no início do primeiro capítulo, do primeiro versículo, onde diz: chamou, e chamou o Senhor a Moisés. Então a expressão vem de chamou, que é justamente Vaikra. E esse livro é de extrema importância para a nossa fé, porque de fato os ritos sacrificiais eles já apontavam diretamente para um sacrifício único e definitivo, que era o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós observamos o livro, poderemos fazer aí um panorama objetivo, um esboço do livro da seguinte forma: dos capítulos 1 a 7, o livro vai tratar de várias ofertas, como ofertar, o que ofertar, pecado de ignorância, tá bom? O pecado do príncipe, ou a da liderança. Então a Bíblia vai normatizar essa questão das ofertas, quais ofertas e como fazê-las, dos capítulos 1 a 7. Dos capítulos 8 a 10, basicamente a Bíblia vai trabalhar a questão da vida do sacerdote, como ele deveria se comportar, que roupa vestir, como se banhar, a consagração desse sacerdote para o exercício, e também vai falar da morte de 2 moços, que é a morte do filho do nosso irmão Arão, que será o grande sumo sacerdote, e daí de Arão, da família de Arão, da tribo de Levi, e da família de Arão tinha que ser para poder executar ou desempenhar o sacerdócio. Além de ser da tribo de Levi, tinha que ser da família de Arão. E aí, entre os capítulos 8 e 10, vai mostrar também essa questão, não só a questão da consagração, de como o sacerdote deveria se vestir, esse comportamento, essa vida devocional comum, particular do sacerdote, mas também vai mostrar a morte de Nadab e Abiú. Dos capítulos 11 a 15, nós vamos observar que o livro trabalha as leis higiênicas, as leis dietéticas, tá bom? O que comer, o que não comer, como se comportar quando a pessoa tinha um fluxo de sangue, tinha lepra, tá bom? Ou qualquer coisa desse tipo. Então, leis higiênicas, leis dietéticas, o que os judeus poderiam e não poderiam comer, os animais puros e impuros, o que era caché ou cachirute, bom e idôneo para se comer ali para os judeus. Quando nós observamos o capítulo 16, é o capítulo central de todo o livro, porque ele fala do dia do Yom Kippur, ou o dia da expiação, ou o dia do perdão, que era justamente quando uma vez no ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício coletivo por toda a nação. Mas primeiro ele oferecia um sacrifício por ele e pela sua casa, e logo em seguida entrava justamente no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício coletivo por toda a nação. Então, enquanto esse sumo sacerdote ofereceu o sacrifício, o povo estava em jejum, pano de saco, lamentando e chorando fora, e esse sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Então o capítulo 16 é o capítulo central de todo o livro. No capítulo 17 nós vamos observar que ele trata da reservação do sangue, que vai dizer o único lugar de reservação do sangue era o altar. Então não podia sacrificar em qualquer lugar. Um judeu, por exemplo, pecava lá na sua
tenda e eu vou sacrificar aqui no fundo de casa. Não, não. Tinha que ir ao altar do holocausto e ali era o lugar da reservação do sangue, aonde os levitas e os sacerdotes estavam por ali e executavam justamente esse sacrifício em prol desse pecador, que era geralmente, né, esse sacrifício diário comum quando se pecava, diferente do sacrifício anual. Quando nós podemos observar, logo em seguida dos capítulos 18 ao capítulo de número 22, nós vamos observar o que? Nós vamos observar que tem leis que normatizam a vida em comunidade, tá bom? Essa vida, esse relacionamento com a sociedade, esse relacionamento interpessoal, tá bom? A ideia de amar o próximo, a ideia do homem poder viver uma vida pura e não se relacionar com animais, não se relacionar com um parente próximo dele. Essa questão toda é desenvolvida, leis que normatizavam a vida em comunidade e a vida em sociedade também. Quando nós vamos observar dos capítulos 23 a 25, as instituições das festas certinho, como deveriam ser festejadas essas festas, em que período exato deveria, uma data específica, a forma de comemoração. Então nós vamos observar essa questão. E quando nós observamos capítulos 26 e 27, nós vamos observar aí algumas leis sobre os dízimos, tá bom? Já tem ali também, ainda que sintetizada, uma ideia das leis concernentes às bênçãos e às maldições, e também as leis sobre os votos, porque você sabe que os votos, de fato, eles poderiam, quando uma mulher fazia um voto, por exemplo, o pai poderia quebrar esse voto dessa mulher, tá bom? Basicamente, ela poderia também, muitas das vezes, ao invés de entregar aquele voto, entregar ciclos de prata no templo, basicamente, para que pudesse substituir aquele voto. Então, nós temos várias leis nesse sentido. Então, quando podemos observar o livro de Levítico, ele é de suma importância tanto para nós como para os judeus. E aqui vai um resumo ou um panorama objetivo de todo o livro. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.